E aí galera, sejam bem-vindos, eu sou Wesley e neste vídeo eu vou trazer para vocês uma dica rápida de JavaScript sobre o Spread Operator, um operador de propagação do JavaScript. Se você não conhece esse operador, fica comigo até o final desse vídeo que a gente vai entender como ele funciona e vamos fazer alguns exemplos práticos. Então vamos para a tela do meu computador e bons estudos! Bom pessoal, o Spread Operator ele é um operador que foi adicionado a partir do ECMAScript 2015, né? a especificação do JavaScript que foi lançada a partir do ano 2015, ou também chamado de ES6. A ideia dele é pegar, por exemplo, um vetor ou um objeto, expandi-lo e fazer com que os seus elementos sejam elementos individuais. Então, por exemplo, eu posso pegar os valores de um array, por exemplo, de um vetor, e passá-los como argumentos para uma função utilizando o Spread Operator. E como que funciona o Spread Operator? Ele é um operador denotado por 3 pontinhos, então o símbolo dele são 3 pontinhos. Vamos ver um exemplo na prática. Digamos que eu tenho um vetor chamado vetor 1. Esse vetor recebe alguns valores, por exemplo, 2, 4 e 6. Certo? Então, vetor 1, ele contém os valores 2, 4 e 6. Se eu tiver o objetivo de fazer uma cópia deste vetor, basta eu criar aqui o vetor 2 e fazer ele receber os dados do vetor 1. Como? Utilizando o Spread Operator. Simples. Então, eu coloco 3 pontinhos e escrevo aqui vetor 1. Simples assim. Desta forma, quando eu pressiono Enter aqui, ele já fez uma cópia do vetor 1 dentro do vetor 2. Então, se eu exibir o vetor 2, repare que ele já mostra para mim aqui, né, os valores 2, 4 e 6. Se eu der um Enter, já fica visível aqui. Então, 2, 4 e 6, cada um em uma posição do vetor. Então, lembrando que um vetor ele começa a ser contado a partir do índice 0. Então, se um vetor de 3 posições, começando a contar do 0, ele vai de 0 a 2. Então, o número 2 está na posição 0, o número 4 na posição 1 e o número 6 na posição 2 do vetor. Esta é a forma mais simples de se utilizar o Spread Operator para fazer cópia de um vetor para outro. Mas eu posso melhorar ainda esse código passando os elementos do vetor como parâmetros para uma função. Então, vamos fazer um outro exemplo aqui. Vou apagar aqui, limpar o console, e eu vou criar uma função chamada de multi, onde ela vai multiplicar 2 números. Ela precisa, então, de 2 parâmetros. Então, eu vou criar aqui uma variável chamada number1 e number2, ok? E aqui dentro das chaves, eu vou colocar o que ele vai fazer. Ele vai multiplicar o número 1 pelo número 2. Então, eu vou colocar aqui console.log, e aqui eu coloco number1 vezes number2. Simples assim. Então, este é o propósito desta função. Vou só colocar aqui o ponto e vírgula. Feito isso, pressiono Enter, a função multi foi criada. Agora eu vou criar um outro vetor chamado de numbers. E esse vetor vai armazenar 2 números dentro dele. Vou colocar aqui o número 2 e o número 5. Legal? Utilizando agora o Spread Operator, eu vou fazer com que os elementos do vetor numbers, ou seja, os números 2 e 5, sejam passados como parâmetro para a função multi. Então, o número 2 tem que ir para dentro da variável number1 e o número 5 tem que ir para dentro da variável number2. E depois, em seguida, fazer o cálculo de number1 vezes number2, ok? Como que eu faço isso utilizando o Spread Operator? Muito fácil. Eu chamo a função multi e, passando por parâmetro, eu só coloco Spread Operator e Numbers. Simples assim. Ele já vai entender que os elementos do vetor number têm que ser tratados individualmente e vai passar cada um desses números como argumento para essa função. Então, o número 2 vai para number1 e o número 5 vai para number2. Olha só, e aí ele já me dá o resultado da multiplicação, que é 10. Ou seja, 2 vezes 5 são 10. Certo? Então esta é uma maneira bem simples de se utilizar o Spread Operator, fazendo com que eu passe os elementos de um vetor como argumentos para uma função. Então é isso, pessoal. Esta foi a nossa dica sobre JavaScript, onde entendemos como utilizar o Spread Operator. Aproveite para se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e deixe aqui abaixo nos comentários dicas e sugestões para próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima aula.